o Luan vive momentos de altos e baixos, né? E aí, recentemente, ele disse estar insatisfeito com a falta de oportunidades no time titular. E respondeu dentro de campo na última terça-feira. Então, a pergunta que fica é: Luan merece ou não ser titular? Se fizéssemos uma enquete nas redes sociais ou na internet com a seguinte pergunta: Luan deveria ter mais oportunidades no time titular do Corinthians em 2021? Se você fosse do Ílio Monteiro Alves, certamente responderia que sim. O presidente corintiano foi um dos grandes responsáveis pela contratação do jogador. Agora, se você fosse Wagner Mancini... Me parece que hoje existe uma guerra fria entre a comissão técnica e o Luan, e que essa guerra fria não vai fazer bem para ninguém. Ou seja, o Mancini sabe que ele precisa montar um time com os garotos, porque o Corinthians não vai investir. Mas esse time de garotos precisa de uma referência. E a grande pergunta é se o Luan vai poder ser essa referência. No jogo contra a Ferroviária, Luan foi titular. Ficou em campo até os 40 minutos do segundo tempo. Buscou o jogo, rodou a bola, finalizou 3 vezes e deu assistência para o gol de Camacho. Errou só 5 dos 50 passes. Ele foi conversar com o Mancini no começo desse ano. E depois disso, o Mancini deu para ele 2 jogos seguidos, mas ele diz: eu tive 2 jogos seguidos como titular, mas todo mundo teve 6, 7, 8 jogos seguidos como titular, e eu preciso de uma sequência de jogos para recuperar a confiança. O Mancini responde que deu para ele 5 jogos consecutivos. É verdade, só que esses 5 jogos consecutivos foram lá atrás, em 2020. Hoje, Luan pode receber mais uma chance contra o São Bento. O Corinthians deve entrar em campo com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Gabriel e Cantillo, Gustavo Mosquito, Vitinho ou Luan e Rodrigo Varanda, e lá na frente, Cauê. O Luan tá tocado por dentro, como quem diz: por que é que não confiam em mim? Por que é que não me dão oportunidades? Por que é que joga o Vitinho, o Cauê, o Rodrigo Varanda, o Mosquito, e não joga o Luan, melhor jogador da América de 2017? A resposta pode estar na Arena do Corinthians, às 8 da noite. Ah, meu amigo, veremos. Bom dia, André Lofredo. Bom dia! Achei mais Lisandra, animado que da Sereta. última Gostei. também. Você também, né, Sereta? Hoje eu gostei, que isso? É porque o futebol, sexta-feira. vou te contar, viu? O futebol nos traz assim momentos realmente especiais, não é? Sim. Falaremos de um momento especialíssimo. Eu avisei Pois que é. clássico é clássico, mas isso fica para daqui a pouco. E não tem limite. A gente vai não falar tem. disso Não. daqui a pouco. Chegamos à Quando a gente conclusão falar que não há sobre o limite. clássico de ontem entre Flamengo e Vasco. Mas vem cá, vamos falar de Luan? Porque vamos responder a pergunta que o PVC colocou ali. Por que entra Cauê, Rodrigo Varanda, Vitinho e não entra o Luan? Tem que dar sequência pro rapaz, Lofredo? Bem, não entra porque já entrou, né? E porque há uma filosofia do Corinthians para essa temporada de utilizar jogadores jovens. Faz sentido? É o mais correto? Não me parece, para dizer a verdade. Eu acho que se você tem jogadores que ainda não mostraram, que é o caso do Rodrigo Varanda, parece até ter potencial, o Vitinho tem um histórico de categoria de base muito bom também, mas eles ainda não mostraram também. O Luan pode, de repente, o Luan já mostrou, faz muito tempo que não mostra, mas se sabe que ele tem alguma qualidade. Então, se o Corinthians tivesse outros jogadores ali para aquela posição, eu diria: o Luan tem que esperar, porque nas oportunidades que ele teve, ele não conseguiu demonstrar. Agora, o Corinthians não tem. E a última chance que o Luan teve, ele até aproveitou. Então, tem que ser dada continuidade. Nesse momento, eu acho que é importante dar essa chance para que o Luan tente se recuperar. Pode ser que ele não consiga, e aí chegará a essa conclusão de que
foi uma das piores contratações do Corinthians nos últimos tempos. Enfim, mas pode ser que ele se recupere e ajude esses jogadores jovens a entrar numa melhor condição no time. Sereto, não ouvimos o seu bom dia, eu acho, ainda. Bom dia, Lisandra. Bom dia, sexta-feira. Vem cá, você também acha que o Luan tem que ter continuidade? Porque jogo passado ele entrou porque o Mancini foi com uma equipe alternativa, o Casares tinha acabado de ser negociado com o Fluminense, e aí, e agora o que eu faço? Não resta outra chance, vou colocar o Luan. Mas agora ele foi muito bem, e agora? Contra o São Bento, tá voltando equipe principal, é o caso de repente, não usar o Vitinho, usar o Luan? Ele tem que ter uma sequência, o Luan precisa ter uma sequência e é muito simples, os jogadores que entraram no lugar do Luan não deram conta do recado, isso nessa temporada. O Luan, na temporada passada, foi muito mal, não deu conta do recado, foi contratado pelo Corinthians para fazer a diferença, não fez a diferença, perdeu a posição, foi para o banco de reservas, o Casares entrou, o time melhorou, né? Então o Luan não teve mais oportunidade. O problema é que o Mancini fazia as 5 alterações e o Luan não ficava nem entre as 5 alterações. E aí estava muito estranho. Parece que essa situação deu uma chacoalhada no Luan. Ele ficou incomodado, ele ficou irritado, mexeu com o brio dos jogadores, né, com o brio do jogador, e parece que ele está querendo agora mostrar trabalho. Então ele teve a oportunidade no jogo passado, jogou muito bem. Agora eu acho que está na hora de dar uma sequência de 5, 6, 7 jogos para ele, para ver o que acontece. Porque quem entrou no lugar dele também não deu conta do recado. E aí hoje temos Corinthians e São Bento, que é o líder do Grupo A, o Corinthians, contra o lanterna do Grupo B. O São Bento ainda não venceu no Campeonato Paulista. Sua expectativa, Lofredo, eu tô com medo de perguntar a sua expectativa para essa partida, que tu anda acertando muita expectativa nesse programa. Não, peraí, não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Ontem 100% de erro, mas eu tenho acertado sim. Tenho acertado sim. Acho que se o Corinthians não conseguir superar o São Bento é uma das equipes mais fracas do Campeonato Paulista, que apesar de ser melhor do que os outros campeonatos estaduais, também tem times bem fracos. O Corinthians, no primeiro tempo com a Ferroviária, ainda que não tenha usado seus jogadores principais, se é que o Corinthians tem jogadores principais nesse momento, fez um bom primeiro tempo, depois caiu bastante de produção. Mas o jogo em si foi agradável, o que não vinha acontecendo. O Corinthians até vinha ganhando, nesse caso perdeu, mas fez um jogo agradável no primeiro tempo contra a Ferroviária. E acho que, ainda que seja um time bastante limitado, principalmente do meio para frente, eu gosto de repetir isso, porque você começa a escalação do Corinthians, você pensa que vai dar um timão, né? Cássio, Fagner, Gil, Gemerson, Fábio Santos, você fala assim, opa, esse time aí vai disputar o Campeonato Brasileiro. Aí depois o negócio cai muito, e muito forte. Mas para enfrentar o São Bento, gente, vamos lá. Se eu tivesse que apostar o dinheiro de vocês de novo, eu ia no Corinthians. E aí o Sereto, ele vive apostando na Cira. A gente já falou que não está em condições no momento, mas ele insiste. E aí a gente vai ter, o Mancini está promovendo rodízio, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Paulista naquela maratona, devemos ter o retorno de Cauê ao ataque. Expectativa para o segundo jogo deste menino como titular, sendo que no primeiro ele entrou fazendo gol. Olha só, a expectativa é que ele consiga uma sequência de jogos também, porque o Jô tá passando vergonha, né? O Jô não tá conseguindo se movimentar em campo. É muito triste que um ídolo, né, do patamar do Jô. O Jô é ídolo absoluto do Corinthians, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ele não tá conseguindo pegar na bola, né? Então, o Cauê, de fato, tem que ter uma sequência de jogos. O que se espera é que o Corinthians agora consiga, além dos resultados, o desempenho. Porque o Corinthians estava conseguindo até então resultados no Campeonato Paulista, né? Mas não estava conseguindo um bom desempenho. Contra a Ferroviária, conseguiu no primeiro tempo um bom desempenho, mas perdeu o jogo. Agora o que se espera é que ele consiga pelo menos o resultado e também o desempenho, que consiga a vitória sobre o São Bento. Famoso unir o útil ao agradável. E olha, vai ter clássico em São Paulo hoje. O Palmeiras nem vai ter aí muito tempo para lamentar os 2 títulos perdidos em menos de uma semana. O time